Tá chegando a hora, hein, galera? Guardiões da Galáxia Volume 3 tá vindo aí como um dos filmes mais esperados do ano. Geral falando bem. Você tá preparado? Você lembra de tudo que já rolou? Duvido, não é possível. Será que sua memória é tão boa quanto a minha? Que é isso? Vem comigo que eu reassisti tudo, fiz maratona, reassisti tudo pra relembrar os principais acontecimentos da franquia e chegar no ponto de bala do cinema. Preparei um resumaço, vamos lá. Vamos matar todo mundo no caminho. Não vai matar todo mundo. Algumas pessoas. Não vai matar ninguém. Só uma pessoa, um cara idiota que ninguém ama. Agora ficou muito deprê. Eu sempre ensino os meus seguidores como fazer o dinheiro trabalhar pra você. Agora eu também vou te ensinar como colocar uma inteligência artificial pra acelerar teu trabalho e você ganhar muito com isso. Curtiu? Sim. Então você tem que conhecer o Copy Generator da Dunk Code. É uma inteligência artificial super rápida e multitarefas. Eu mesmo já testei e funciona. O Copy Generator foi especialmente desenvolvido e treinado para gerar conteúdos digitais automaticamente para você. É só você pôr as informações que você quer e pronto. Ele faz o carrossel para suas redes sociais, gera imagens e até vídeos autorais. Cria também anúncios completos para Facebook e Google, artigos para SEO, legendas de posts, títulos magnéticos, muita coisa. É literalmente uma máquina de turbinar nas redes sociais. Já pensou você com uma inteligência artificial tipo Jarvis do Tony Stark? Pois é, Copy Generator tem o Jarvis. Pois é, que é uma IA equivalente ao ChatGPT-4, treinada pela própria Dunk Code. É um baita upgrade do ChatGPT. Fora isso, o site do Copy Generator é tudo em português e tem tutoriais para você aprender a utilizar todos os recursos dessa inteligência artificial. E o melhor, o preço de lançamento está muito em conta. Então não perde tempo. Vem aqui no link da descrição para você conhecer o Copy Generator e aproveitar para fazer a sua assinatura logo, né? Bora fazer grana com inteligência artificial no estalar de Deus. Estranhos, Peter aqui, Guardiões da Galáxia nunca decepciona. Por isso que o hype tá nas alturas, né? Pro terceiro e pro último filme dessa equipe. Galera, tá todo mundo emocionado, todo mundo querendo ir ver, né? Será que vai rir? Será que vai chorar? Acho que vai os dois. O coração chega até a doer pensar no fim da trilogia. Fala a verdade. O volume 3 dos Guardiões da Galáxia promete ser explosivo e emocionante. Então bora agora recapitular tudo o que rolou de importante nessa franquia. Eu reassisti o filme 1, o 2 e até o especial de Natal. Tudo pra você não perder tempo e se preparar agora nesse vídeo aqui com tudo pra estreia dessa semana. Fala sério, esse vídeo aqui é de utilidade pública, hein? Tô te economizando 5 horas pra você ficar tudo em dia. Então o mínimo é um like, né? Um like vai mandar bem pra caramba. Porra, galera, bom demais. Valeu, vamos lá. Guardiões da Galáxia, volume 1. O filme começa bem dramático, com os últimos instantes de vida da mãe do Peter. Ele era um garotinho quando isso aconteceu, e logo que ela partiu por conta de um câncer, ele foi abduzido por uma nave misteriosa, que mais pra frente a gente vai saber que era o Yondu. E logo o filme salta pra 26 anos depois. O Peter já era um adulto e estava num planeta atrás de um artefato. A importância desse começo é o quê? Apresentar o apego do Peter com o toca-fita que ele sempre carregava, com as músicas que ele gostava, né? Essa era praticamente a única coisa que ele tinha como vínculo com a Terra. E essa cena mostra que o Peter é um saqueador. E como ia ser em toda a franquia dos Guardiões, vilões chegaram na cola dele e ele fez uma fuga meio atrapalhada, mas conseguiu, teve sucesso. O grande contexto desse filme é que esse objeto, que eles chamam de orbe, guardava uma joia do infinito dentro, a joia do poder. Em outro lugar da galáxia, o Ronan, ele manifestou o interesse pelo orbe que carregava a joia do poder. Como eu falei, ele tinha um acordo com Thanos, a joia pela destruição do planeta Xandar. Nesse arco inicial que apresentava os personagens, o Ronan tinha do lado dele a Gamora e a Nebulosa. E aí logo depois a gente conheceu também o Groot e o Rocket como caçadores de recompensa. Bom, Gamora, Peter, Groot e Rocket se encontraram cada um com um interesse específico. A Gamora, ela quer o orbe. O Rocket e o Groot querem a recompensa pela cabeça do Peter Quill. Aí nessa confusão todos foram presos. E a mais visada na cadeia era a Gamora, principalmente porque ela tinha prejudicado muita gente que estava ali dentro presa. Um dos presidiários que estava ali era o Drax. Ele tinha uma sede de vingança pelo Ronan. E ele queria descontar isso na Gamora. Mas o Peter convenceu ele a não fazer isso, e sim usar os conhecimentos da Gamora para se aproximar do Ronan e acabar com ele pessoalmente. Mas na real, galera, a Gamora nem estava do lado do Ronan nesse lance com o orbe. Na verdade, a intenção dela era trair ele, o Thanos, todo mundo e salvar a Xandar. Essa era a Gamora, era o que a Gamora tinha em mente. Aí o grupo decidiu se unir para escapar da prisão. Peter, Gamora, Drax, Rocket e Groot. E eles fizeram um acordo de trabalharem juntos até negociar o orbe com alguém de confiança e dividirem a grana que deixaria todo mundo rico. E mais uma vez eles fizeram uma verdadeira confusão, mas conseguiram escapar,
muito graças à genialidade do Rocket. Isso deixou o Ronan e a Nebulosa um passo atrás deles. Já na nave do Peter, a galera começou a ter os primeiros conflitos de convivência. O time ainda estava se conhecendo, né, mas precisava se ajustar, criar confiança entre si, ele tinha acabado de se conhecer. Ao mesmo tempo, o Yondu foi até um negociante para saber o que era o tal do orbe. E daí ele também entrou no jogo de interesse pelo artefato. E claro, ele se sentiu traído pelo Peter. Os Guardiões chegaram em lugar nenhum, nowhere. O plano era a Gamora negociar o orbe com um colecionador. E só nesse momento eles souberam que o orbe guardava uma joia do infinito e que qualquer mortal que tocasse nela seria destruído. E claro, as coisas saíram completamente do controle e a negociação não aconteceu. A coleção foi destruída e a Gamora sugeriu entregar a joia para a tropa nova. Para quê? Para evitar que caísse nas mãos do Ronan. Enquanto tudo isso rolava, o Drax não se conteve e mandou uma mensagem chamando o Ronan até lugar nenhum para eles acertarem as contas, ou seja, o Drax convidou o inimigo, disse pro inimigo onde é que eles estavam. O grupo estava discutindo quando o Ronan chegou. Daí rolou perseguições no céu, combate no solo, uma confusão total. Até que a Gamora foi atingida e ficou flutuando no espaço. Nisso, Peter Quill não pensou duas vezes. Ele passou a localização exata para ele ser capturado pelo Yondu enquanto ele salvava a Gamora, porque ele também estava flutuando no espaço com a Gamora. Então, depois de todo esse caos, o orbe foi parar nas mãos do Ronan. E aí, ele traiu o Thanos. Ele não se aguentou e acoplou a joia na arma dele, se voltando contra o Thanos. Bom, enquanto isso, o Peter e a Gamora conseguiram convencer o Yondu a se juntar a eles no roubo da joia e salvar Xandar. Bom, o argumento era a vantagem da Gamora, que sabe todo o arsenal de guerra do Ronan. Então, teoricamente, seria possível colocar as mãos na joia. O que eles não contaram era que a parte 2 do plano era não entregar a joia pro Yondu. Chegou a hora do combate aéreo contra o Ronan e, para variar, o plano era complicado, cheio de fase, praticamente uma missão suicida. Só acho que a tropa nova chegou para dar uma força e os Guardiões invadiram a nave do Ronan. Mas o Ronan estava extremamente poderoso com a joia do poder. E a batalha final contra ele era uma coisa praticamente impossível de vencer. O Rocket colidiu a nave contra a nave do Ronan e aí rolou uma das cenas mais lindas do CM. Groot protegendo todos dentro dos galhos dele e salvando os amigos durante a queda. Ele sacrificou dizendo: nós somos Groot. Mas nem deu tempo de sofrer. O Ronan ainda estava inteiro depois da queda da nave. No auge da raiva, o Rocket começou a montar uma arma com os destroços, enquanto o Peter começou a cantar e dançar para distrair o Rocket, numa cena bem constrangedora, tá meio cringe, né? Agora vai com tudo! Me diga agora, que coisa é essa? Isso foi o suficiente pro Rocket e o Drax atirarem no martelo do Ronan e a joia caiu. O Peter pegou a joia com a mão e começou a queimar, claro. Mas ele não morreu imediatamente, como era previsto, como a gente achou que ia acontecer. Bom, os Guardiões se uniram ao Peter e com o poder da joia eles venceram o Ronan. Mas nem deu tempo de aproveitar. O Yondu foi cobrar o acordo, aí o Peter entregou o orbe pra ele. Mas nem era o orbe com a joia. No final, o Yondu viu que no orbe tinha um bonequinho e ele riu. Tudo resolvido, a joia foi entregue para a tropa nova. Os crimes da galera foram perdoados. E aí uma revelação que seria fundamental para o filme 2. O Peter não era 100% humano. Depois disso tudo, o Peter finalmente tomou coragem de abrir o último presente que a mãe dele deu antes de morrer. E era uma fita cassete anunciando o volume 2 da franquia. E antes dos créditos, galera, apareceu pequenininho o Baby Groot dançando, né, pra gente sair do cinema sem aquele sentimento de luto. Guardiões da Galáxia Volume 2. Bom, assim como no filme 1, o 2 começa com um flashback com a mãe do Peter. Mas agora era do namorico com um cara que seria o pai do filho dela. Ele mostrou a flor alienígena que ele plantou e o filme deu um salto de 34 anos. Os Guardiões apareceram numa missão de proteger um sistema de baterias contra uma fera espacial. Esse serviço tinha sido encomendado pelos soberanos. O pagamento era a Nebulosa, que eles pretendiam entregar para a prisão em Xandar. Os Guardiões receberam pelo trabalho e saíram de lá, mas que ninguém esperava que o Rocket tinha roubado as baterias que eles tinham lá que preservar para os soberanos. E é claro que os soberanos foram atrás deles por causa do roubo das baterias. E também pelo desaforo, imagina. A batalha espacial foi frenética e os Guardiões ficaram em desvantagem, até que de repente alguém derrotou todas as naves inimigas para eles. A nave dos Guardiões saltou e caiu em Bear Hat e ficou toda detonada. Então o Ego e a Mantis apareceram para eles. Enquanto isso, o Yondu estava na pior. Ele foi destratado por Stakar porque no passado ele tinha quebrado o código dos saqueadores. Além disso, a reputação com o próprio bando dele já não era a mesma, porque ele nunca castigava o Peter. Então pro bando dele isso era meio estranho, né? Pô, por que não? Mas a suma sacerdotisa do soberano chegou e ofereceu um serviço pro Yondu: capturar os Guardiões. Lá em Bear Hat, no outro planeta, o Ego se apresentou como pai do Peter Quill e disse que tinha pedido pro Yondu buscar o garoto na Terra quando a mãe dele morreu.
mas que por algum motivo o Yondu nunca tinha entregue o filho pra ele. Aí o Peter entendeu que o Yondu usava ele pros roubos e ficou ainda mais magoado. Bom, o grupo então se dividiu. Groot e Nebulosa ficaram em The Hat, enquanto o Rocket consertaria a nave. E o resto do grupo seguiu com a Mantis e o Ego pro planeta dele. Os saqueadores chegaram até a nave dos Guardiões, mas o Rocket já tinha preparado armadilhas. Tava tudo certo até ele dar de cara com o Yondu. E nessa confusão todo mundo foi para a nave dos saqueadores, mas a Nebulosa conseguiu negociar com os saqueadores e ainda inflamou o grupo contra o capitão, contra o Yondu. O motim estava instaurado, galera, geral contra ele, contra o capitão. Nisso, o Yondu e o Rocket ficaram presos. Foi decidido então que os dois seriam entregues ao Kree e o Baby Groot virou um mascotinho deles. No planeta do Ego, o Ego explicou que ele era um celestial, e aí foi pouco a pouco cativando o Peter Quill, até que ele conseguiu se conectar ao centro do planeta e se convencer dos poderes que ele tinha, que eram iguais aos do Ego. A Gamora percebeu que a Mantis escondia alguma coisa séria. Enquanto isso, lá na nave, o Yondu e o Rocket planejaram escapar com a ajuda do Groot. Mas o bebezinho se atrapalhou inteiro e a fuga só deu certo com a ajuda do Kralin. Aí sim a fuga acontece e os prisioneiros se vingam dos amotinados. Mas antes de morrer, o Taserface entregou a localização da nave do Yondu para os soberanos. De volta no planeta do Ego, o Peter e a Gamora se aproximaram, mas logo eles discutiram porque ela desconfiava que tinha alguma coisa errada ali. A Gamora foi para fora do palácio e a Nebulosa chegou lá atacando a irmã. Elas lutaram, mas depois meio que se reconciliaram, do jeito frio delas, mas conseguiram se reconciliar. Num outro ponto do planeta, o Ego fez o Peter ver a eternidade. E ele ficou meio que dominado por um tempo. Completamente dominado pelo pai. Ele contou que precisava de 2 celestiais. Ele e o filho. Pra quê? Pra pôr em prática o plano de expansão dele. Enquanto isso, a Gamora e Nebulosa encontraram uma verdadeira montanha de esqueletos escondida numa caverna do planeta. Logo depois, a Mantis contou pra Gamora, Nebulosa e Drax que aqueles esqueletos eram os filhos do Ego que não resultaram positivamente pra expansão. E por isso, lógico, que eles foram em busca de salvar o Peter pra não virar outro esqueleto, né? Bom, galera, tava tudo bem até esse momento entre pai e filho. Até que o Ego contou pro Peter Quill que ele implantou um tumor na mãe do Peter. E aí o Peter ficou pistola. O Ego castigou o Peter, tornando ele uma bateria, e quebrou o Walkman dele. Com as forças celestiais do Peter conectadas ao planeta, aquela flor na Terra, que foi mostrada no início do filme, explodiu de energia e foi destruindo tudo. Mas isso não aconteceu só na Terra, mas também em todo o universo onde o Ego tinha passado. Enquanto isso, o Yondu confessou que nunca entregou o Peter pro Ego para que ele não tivesse o mesmo destino dos outros filhos dele. Mas não bastasse o problemão com o Ego, as naves dos soberanos também chegaram na área, enquanto os Guardiões chegaram no núcleo do Ego. O objetivo era, eles tinham que derrotar o Ego e todas as naves soberanas, e ainda fugir a tempo antes da bomba explodir. A Mantis fez o Ego dormir um pouquinho, e o Rocket tentou ensinar o Groot a armar a bomba no centro do planeta. Mas a tensão era grande, porque todo mundo sabia que o bebê era confuso, estava aprendendo os primeiros passos ainda, né? Bom, a galera se uniu para derrotar as naves e a Mantis acabou atingida. Nisso, o Ego acordou. Parecia que não ia ter jeito, até que o Yondu aconselhou o Peter a usar o coração para controlar o poder dele, e não a cabeça. O Peter conseguiu atacar o Ego e a destruição pelo universo vai sendo contida. O Groot também conseguiu ativar a bomba no centro do planeta. Nisso restavam 5 minutos para todo mundo sair dali antes da explosão. O Yondu se recusou a se salvar sem o Peter. Faltava segundos para a explosão acontecer e o Peter ainda estava em combate contra o Ego. A explosão aconteceu e desintegrou o Ego enquanto o Peter viu o poder dele acabando também. Mas ele foi resgatado pelo Yondu e ali, naquele instante, rolou um momento de redenção e perdão entre os dois. Até o Yondu sacrificar como pai que criou o Peter Quill. Ele deu traje espacial pro Peter e morreu. No fim, o Yondu ganhou um funeral cheio de honras com a presença das naves dos saqueadores. O Yondu tinha deixado um dispositivo digital com mais de 300 músicas pro Peter Quill. E o Kralin foi presenteado com a flecha do Yondu, né? Aquela flechazinha. A primeira cena pós-crédito trouxe os saqueadores se reunindo. A segunda cena pós-crédito mostrou a suma sacerdotisa dos soberanos prestes a ser julgada pelo conselho, mas mostrando que ela criou o Adam para destruir os Guardiões. Esse é o principal gancho pro filme 3. E a terceira cena pós-crédito mostrou o Groot, adolescente gamer, e o Peter reclamando como se fosse o pai dele. Guardiões da Galáxia, especial de festas. O filme começou também com um flashback em forma de desenho, com o Peter, o Kralin e o Yondu. Isso era o Kralin contando pra galera como é que o Yondu estragou o Natal na infância deles. No presente, os Guardiões da Galáxia estavam trabalhando em lugar nenhum, em Nowhere, ajudando a organizar a vida local da galera ali. E a principal revelação do filme é que a Mantis confessou que ela também era filha do Ego, e que, portanto, ela e o Peter eram irmãos. Lembrando que nessa época o Peter tá de luto pela Gamora. Lembra? A Gamora tinha morrido nas mãos do Thanos. E para tentar alegrar o Peter, a Mantis e o Drax resolveram trazer o Kevin Bacon como presente de Natal pro Peter Quill.
Nisso, o que aconteceu? Os dois, Mantis e Drax, foram pra Terra e passam por situações malucas até sequestrar o Kevin Bacon. Sim, o ator Kevin Bacon. A intenção é até bonitinha, mas os dois pareciam dois maníacos, né? A Mantis teve que usar o poder dela pro Kevin topar e ir com eles pra lugar nenhum. E também pra elegir como se fosse um herói de verdade, não um ator. Eles também compram uma tonelada de decoração de Natal e todos prepararam uma festa gigante pro Peter Quill. Mas na hora de abrir o presente, o Peter deixou a emoção de lado e logo se desesperou pela atrapalhada que os amigos fizeram. O Kralin foi levar o Kevin Bacon de volta pra casa, mas antes ele explicou pro Kevin como que ele inspirou o heroísmo e a vida do Peter Quill. Nisso, o Kevin Bacon aceitou ficar um pouquinho mais e fez um show de Natal e todos trocam presentes. Por fim, o Peter contou pra Mantis como é que era o final da história, quando o Yondu arruinou o Natal. E aí os dois começam a trocar presentes e foi naquele Natal que o Yondu começou a colecionar bichinhos pra decorar a nave. Mantis acabou contando pro Peter que eles eram irmãos e finalmente o Peter tinha uma família de novo. Não que os amigos não fossem, né? Mas você entendeu. Antes de ir embora, vem aqui no link da descrição para você conhecer o Copy Generator. Bora criar imagens, vídeos, textos, anúncios com inteligência artificial, não fica de fora dessa. E assim a gente termina o nosso resumão. Galera, conto muito com o seu like. Espero que vocês estejam hypados, porque o filme 3 aí conta com a maior nota até agora no Rotten Tomatoes. A galera tá curtindo pra caramba, quero muito saber vocês. Vocês estão hypados, vocês vão assistir esse filme? Vão dar uma chance pra Marvel? Estão curtindo? Você acha que a Marvel agora vai vir com força total? Comenta aqui. Toca aqui agora, se inscreve no canal, tamo junto sempre, falo pra vocês. Aqui vocês vão sempre ficar ligados no que acontece no mundo dos super-heróis, no mundo da fantasia. Aqui é um pouquinho de cor pra vocês nesse YouTube cheio de treta, né? Bacana demais contar com a tua inscrição e com o sininho. Valeu, galera, até a próxima. Fui!